Boa tarde, alunos. Hoje, na nossa aula de filosofia, nós iremos continuar nosso assunto sobre mito e filosofia. Nós temos estudado sobre o surgimento da filosofia e o que influenciou, esse surgimento. Na nossa apostila de hoje, na nossa apostila, o conteúdo está na página 21 a 22. E vocês vão ter que responder a primeira questão da nossa atividade na página 22 do nosso livro. Vejamos aqui, o subtópico que nós estudaremos hoje é numa perspectiva filosófica. Então vejamos, na origem da filosofia encontramos o mito e a poesia, certo? Entre autores nessa época, certo? Antes da poesia, antes da filosofia existiu o mito e a poesia. Autores, pessoas, personagens que se destacaram foram aí, nós temos dois exemplos, que é Homero e Hesíodo, que foram grandes precursores da nossa filosofia que nós conhecemos hoje. Homero, por exemplo. Homero ele foi um poeta épico, da antiga Grécia e que são atribuídas algumas obras em relação a ele, certo? Que é Ilíada e Odisseia. Homero ele viveu na antiga Grécia, ele nasceu em 928 a.C. e faleceu em 898 a.C. Ou seja, ele viveu aproximadamente 29 a 30 anos. Ele viveu pouco, Homero. Já o Hesíodo, o Hesíodo, na realidade, ele também foi um grande poeta que se destacou nos primeiros momentos da filosofia, na sua origem. Ele é do século VII e também faleceu no século VII. Ninguém sabe direito porque não se tem uma base, A poesia dele era normalmente oral, certo? Era um poeta oral grego da antiguidade, geralmente tendo estado em atividade entre 750 e 650 a.C. Ele era poeta, o Hesíodo. Ele era poeta e, além de ser poeta, ele era historiador. Então, na perspectiva filosófica, esses dois homens se destacam, não pela questão do mito, mas pela questão da poesia, certo? Então, continuando. É preciso esclarecer que os chamados primeiros filósofos, oriundos da Jônia, mais ou menos no século IV a.C., foram também. Nesse caso, nós podemos destacar o seguinte, que as pessoas antigamente eram chamados de filósofo, mas eles tinham outras funções. Eles tinham outros títulos, no caso. Nesse caso, além de ser filósofo, tinha deles que era astrônomo, geômetros, matemáticos, médicos e físicos. Então, no caso, normalmente, quando vocês encontrarem a biografia ou for estudar sobre a biografia de algum filósofo, ele não vai ser particularmente só filósofo, ele vai ter outra função, outra formação, Então,
Vamos lá. Aqui no caso isto é, as divisões do saber, às quais estamos acostumados, são modernas e não fazia parte do universo dos antigos. São atribuições modernas que eram dadas às pessoas antigas. Por quê? Porque antigamente eram chamados normalmente de filósofos. A filosofia, né? Existem duas versões sobre a origem da filosofia. Nós estudamos na aula passada sobre a origem da filosofia, que falava, né, o influenciador, o marco influenciador para que surgissem os questionamentos, que surgissem as dúvidas, cujo o mito não podia explicar. Então, com isso surgiu a filosofia. As versões da filosofia, né, da origem da filosofia mais conhecida é aquela que situa o surgimento de uma nova metodologia, né? Uma metodologia nova de abordagem dos problemas no esforço de certos pensadores em explicar os fenômenos naturais, como método que possibilitavam medir, verificar e prever os fenômenos. Então, a filosofia ela surgiu com finalidade, como nós temos hoje a ciência, né? A ciência conhecida, aquilo que não é simplesmente teórico, mas deveria ser provado, né? Ser mostrado, digno de uma verificação e na verificação ser provado ali o certo conhecimento. Então a filosofia surgiu também com esse pensamento, porque dentro do mito não podia ser verificado e também não podia medir a veracidade dos contos, mas a filosofia passou a questionar sobre isso. A segunda versão é sobre houver um rompimento com o mito, certo? E além disso, com a religiosidade da época, né, dos antigos gregos, aparecendo assim nas formas de conhecimentos filosóficos. Então, no caso, a filosofia do segundo ponto, a primeira é a questão de medir, de verificar, de prever, certo? Alguns fatos, alguns fenômenos naturais, entre outros. A filosofia surgiu com essa perspectiva, com essa função de poder provar aquilo que é falado. Nesse caso, já no segundo ponto, foi um rompimento. Foi um rompimento. Mesmo tendo esse rompimento por vários tempos, né, vários anos, a religiosidade dos antigos ainda continuou a aparecer nas formas de conhecimento filosófico, certo? Então, ainda que tenha acontecido um rompimento ali entre a filosofia e o mito, mesmo assim, a religiosidade continuou, certo? Dando conhecimento filosófico. Mas, como nós vemos hoje, dificilmente é comentado esse ponto. Então, vejamos, a filosofia surgiu gradualmente a partir da superação dos mitos, rompendo em parte com a Teodiceia, né? Então, a filosofia ela surgiu com essa finalidade. O rompimento, a crítica, a superação em relação ao mito. Aquilo que o mito não conseguia explicar, a filosofia foi procurar mostrar dentro de metodologias, né, da época, comprovar aquilo que a próprio mito chegava a dizer que não podia questionar, né? E a filosofia passou a questionar. Olha, a filosofia abandona e supera
certo? A crença mítica e abraça a razão e a lógica como pressuposto básico para o pensar. Então, nós vemos agora, como antes a filosofia havia surgido simplesmente para dar um apoio ao mito, certo? Nós podemos ver agora que a filosofia para de dar esse apoio ao mito e passa a ser independente do mito. E além de ser independente do mito, ela passa a querer, aliás, ela passa a questionar os ensinamentos, né, que era passado de geração a geração. Então, bons estudos e essa é a nossa explicação do nosso conteúdo de hoje. Façam aí a atividade, né, da página, como eu falei, da página 22 da nossa apostila, a questão 1. Bons estudos. Qualquer coisa nós estamos aqui à disposição.